Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Sou a missionária Luana, uma das dirigentes da igreja pentecostal Resgatando Almas, ali no Recanto Verde do Sol, na Rua do Campinho 47A, na zona leste de São Paulo. Juntamente aqui está o meu esposo, o presbítero Leandro. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, que a graça te acompanhe, te fortaleça a todo momento. Sou o presbítero Leandro da igreja pentecostal Resgatando Alma, em nome de Jesus, amém? Amém. Hoje nós vamos falar de um tema bem abrangente, abordado. Os irmãos que tiverem uma Bíblia para o próximo, em nome do Senhor Jesus, abram no livro de Tiago, capítulo 4, versículos 7, 8, 9, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar um pouco como que o inimigo ele anda ao nosso derredor e como nós devemos, no momentos desse tipo de ataque do inimigo, como nós devemos agir, amém? Livro de Tiago, capítulo 4, versículos 7, 8, 9, que diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Aleluia, glória a Deus. Presbítero Leandro, aqui o Tiago ele vai nos relatar como devemos agir, correto? Sim. A minha pergunta é: quais as maneiras de nos sujeitar-vos, aleluia, glória a Deus, ao diabo? Entendi. Repete a palavra. Como seria que nós devemos sujeitar-vos? Vamos abrir um parênteses assim. O conceito de sujeitar e o conceito de resistir. Os dois têm algo em comum ou os dois eles não têm parâmetros assim, como posso dizer, iguais? Assim, dever de resistir. Como se resistir ao diabo? A Bíblia fala resistir à carne, para que o mal não possa entrar. Sim? Então, quando o Espírito Santo entra sobre a nossa vida, ele faz o quê? Morada. Quando o Espírito Santo ele entra, o diabo tem que bater de retirar. Mas qual o conceito de sujeitai-vos, como ele diz aqui, e resistir-vos? Qual o conceito de sujeitai-vos? O que significa a palavra sujeitai-vos? Vou deixar em Tiago, capítulo 2, do seu versículo 19, que diz assim: Tu creste em um só Deus, fazeis o bem, e também os demônios crê. Olha o que ele está falando. Vou ler de novo. Tu creste que há um bom só Deus e fazeis o bem. E também o diabo crê. E agora? Tá, mas eu quero saber qual o significado do conceito. O que ele quer dizer? Sujeitai-vos. Sujeitai-vos é um significado. Resistir já é outro conceito. Então eu quero saber o que o presbítero tem algo para falar daqueles que estão ali, ouvindo nós, escutando. Primeiramente, resistir, se fala, né? Uhum. Como resistir? Resistir é você, como o apóstolo Paulo estava. Ele buscou a Deus, buscou o Espírito Santo, e ele colocava as mãos e seria transformado. Então, o presbítero está querendo me dizer assim: resistir é, como eu posso dizer, manter firme. Como eu acabei de falar. Se manter firme contra uma força opositória. Exatamente. Porque a própria Bíblia vai dizer que o nosso inimigo ele anda ao nosso derredor como um leão, rangendo os dentes que possa tragar. Isso é um conceito de resistir. E sujeitai-vos, como ele diz no primeiro parágrafo. Sujeitai, no primeiro versículo dele. Sujeitar significa, está deixando bem claro, se humilhar. Uma submissão. Seria uma submissão, uma obediência. A Deus, totalmente. Seria uma obediência. Se humilhar, vamos falar assim, Neemias se humilhou, era apenas um copeiro. Quando ele se humilhou, apresentou todos os propósitos, apresentou, como está falando aqui, o pecado, toda a família de todos, o que Deus fez com ele? Então, exaltou ele. Então seria mais uma submissão, uma humildade, né? Uma obediência. Exatamente. Se bem que o povo não está seguindo muito essa obediência. Vamos falar assim abertamente. Exatamente. Agora nós chegamos ao ponto em Efésios 6, né? O apóstolo Paulo vai nos dizer
aleluia, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar livre contra as astutas ciladas do diabo, do maligno. Algumas Bíblias vai dizer. Então ele já está falando, sujeitai-vos, revesti-vos. Então aqui ele só está apenas acrescentando para que nós venhamos fazer essas duas simples palavras, que nós vemos se sujeitar, né, contra se manter firme, aleluia, glória a Deus, e ter uma submissão e resistir contra uma força opositora. Igual você acabou de falar, que muitas das pessoas dizem crer. Aí eu te pergunto, se crer, receberá milagre? Se crer, receberá cura? Aí a palavra do Senhor fala, e muitos falam que não acreditam, que crê somente, mas só apenas naquele momento. Mas a palavra do Senhor diz aqui em Tiago 2:19, vou ler de novo, tu creste que há um bom Deus e fazes o bem, também o diabo crê e estremece. Quer dizer assim, o diabo crê em Deus. Ele crê que ele é o superior. E é tão forte quando a palavra de Deus fala bem assim, que você declara, em nome de Jesus tem que sair o mal. Porque ele obedece. E agora eu te pergunto, hoje em dia, nas igrejas, não estou aqui questionando ninguém ou falando mal de ninguém. Estamos aqui falando da palavra de Deus e como obedecer à palavra de Deus. Mas tem pessoas que dizem, crê em Deus, crê na palavra e crê no mandamento. Mas nunca guardou o mandamento, nunca fez um propósito para que Deus possa mudar, vive só no mesmo e no mesmo. Como é que Deus pode fazer? Então, eu quero que o presbítero explique para aqueles que estão vendo o vídeo, que estão assistindo no YouTube, como que nós devemos resistir agora, nesse exato momento, esses dias atuais, né? Porque, aleluia, glória a Deus, porque ninguém está observando o cenário. Isso. Né? E o anticristo ele já está aí, operando e ninguém está entendendo, né? Mas assim, o diabo, nós sabemos que ele reconhece e obedece quando Deus e Jesus falam, certo? Mas para a humanidade, como que é? Porque a palavra do Senhor nos diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Elas entendem quem é a voz do seu pastor. Eu vejo assim, muitas pessoas estão ouvindo mais o diabo do que a própria voz de Deus, né? Porque até eu vejo muitas, até o diabo, ele gosta de copiar, ele gosta de fazer aquilo até mesmo que Deus criou, né? Ele pode até curar também, isso não é mentira não, né? Porque eu já fui em terreiro, eu era de terreiro de Umbanda, eu sei muito bem como funciona o esquema. Então, nós já vimos isso acontecer. Então, o que eu aprendo com isso? Como que nós devemos resistir em dias atuais hoje? Hoje, como que devemos resistir? Efésios capítulo 2, no seu versículo 8, deixa claro aqui. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, tá bom? Isso não vem de mim. Vem da graça, do poder de Deus. Se tu crer, será salvo. Se tu crer, será liberto e transformado. Não é o poder de Leandro, não é o poder de missionária Luana, não. É do poder da palavra de Deus. Porque em Efésios capítulo 2, no seu versículo 8, fala assim, por quê? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de mim. É dom de Deus que vai dar para você salvo, liberto e transformado, em nome de Jesus. E, Pedro Leandro, como que nesses dias, como que nós devemos se achegar mais a Deus? Se achegar a Deus? Se achegar. Uma irmã me perguntou, ela falou assim, como que devemos, missionária Luana, se achegar mais a Deus? Eu falei, filha, escute bem, entenda uma coisa. Como nós devemos chegar mais a Deus é simples, mas poucos não querem fazer isso, porque eles querem ter facilidade, né? Ora por mim, jejua por mim, se consagra por mim, mas a pessoa não quer ter esse sacrifício, não quer
tem esse momento de humilhação, porque às vezes o ego, a soberba, a arrogância, a ignorância está dentro dela e não deixa existe aquele bloqueio, né? Exatamente. Haverá aquele bloqueio. Então, eu falei assim para a irmã, minha irmã, primeiramente, você tem que se reconhecer que você também não é nada. Nós não somos nada sem Deus, nós não somos nada sem Jesus, nós não somos nada sem o Espírito Santo. Exatamente. Quem faz é Ele, porque dele, para Ele são todas as coisas. É a própria palavra que diz. Sim. Então, como que nós devemos se achegar a mais próximos a Deus? Como deveremos chegar mais próximo de Deus? É fácil? É difícil? Ou não? Nas suas opiniões, fala no comentário. É fácil aproximar de Deus? Sim ou não? Para nós que já estamos nessa Sim. Caminhada, isso, mesmo assim ainda também existe coisas também que a carne também ela vai querer mais falar mais alto. Isso. Não vou mentir, porque é verdade mesmo. E se qualquer um se fala assim, é mentira, tá sendo hipócrita, mas a carne sempre vai querer falar mais alto. Então é momento de nós combatermos a nossa própria carne. Se você quer ter uma resposta, vai se humilhar. Se você quer isso, vai se consagrar. Se você quer até aquilo, vai jejuar. Aleluia, glória a Deus. Isso me faz mais uma pessoa ser mais forte, mas em Cristo Jesus e mais fortalecida espiritualmente. Né? Porque Deus ele não vai dar um carro para você se você não sabe dirigir. Ah, eu quero um carro, mas você não tem habilitação, você não tem noções de trânsito, você não conhece as normas de trânsito. Como que Deus vai fazer? É só um exemplo, é um parênteses aqui. Então, como nós devemos chegar a Deus, é reconhecermos que primeiramente nós não somos nada sem Ele. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vem de mim todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Toda vez que eu falar de Deus, eu falaria essa palavra para você. Somente isso, somente por isso, ele será salvo, nós seremos salvos, libertos. Por quê? Sabe por quê? Vem de mim todos os cansados e oprimidos. Se eu estou cansado, eu tenho que ir a quem? Eu tenho que se humilhar para quem? A Deus. Nós temos que buscar a quem? A Deus. A Deus, o Espírito Santo que vai nos fortalecer. Não é dom de nós, é dom de Deus para que venhamos ter saúde, paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, discernimento, para estar de pé todos os dias. Isso não vem de mim, é dele que nós acabou de ler. Mas Mateus capítulo 11, versículo 28 fala assim, ó, vem de mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós começamos a falar o quê? Sobre o inimigo quando está a derredor, buscando a quem possa tragar. Mas quando você se humilha e busca o Espírito Santo, quem vai dar o dom, quem vai revelar, quem vai transformar, é o poder dele. É você se humilhar, buscar a Deus enquanto há tempo, meu amado. Em nome de Jesus. E quero perguntar, só falta essa pergunta e mais a outra. Como que nós devemos purificar os nossos corações diante do cenário que está a um palmo do nosso rosto, um palmo da nossa cara, né? Um cenário que para a medicina não tem mais jeito, para o juiz é causa perdida, para o advogado o juiz não vai mais decretar, aonde a família, muitos falam, apontam que não vai ser restituída, muitos falam que o seu filho, a sua filha que está aí no mundo dos vícios, é uma pessoa que não tem mais salvação. Como que a pessoa deve se purificar diante de tantas acusações que nós sabemos que é o opositor? Não estou falando da carne, né? Como o apóstolo Paulo fala, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade. Quem opera por detrás é quem está usando a boca. Então, é o que eu falo para as irmãs e os irmãos da igreja. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o seu vizinho, não é contra o seu parente, não é contra o seu marido, não é contra eles. Entenda, a sua luta é muito mais além disso, é no mundo espiritual, no campo espiritual. Então, como que nós podemos purificar os nossos corações diante deste campo do mundo espiritual? Romanos capítulo 8, versículo de número 26, que fala assim, da mesma maneira, também o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos que havemos de pedir,
como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Não é nós que fazemos, não é nós que fazemos qualquer outra coisa, mas é o Espírito Santo. Da mesma maneira, o Espírito ajuda a nossa fraqueza. Nós estamos falando sobre o inimigo, que ele anda de redor. Nós estamos falando sobre a nossa fraqueza. Nós estamos falando do inimigo que é poderoso, mas quando você busca a palavra de Deus, o Espírito Santo revela e diz: a sua fraqueza eu coloco de pé. O teu inimigo eu coloco para correr, porque é a palavra de Deus que permanece, não é nós não. E continuando, eu li o versículo, capítulo 8 de Romanos, versículo 26. Eu vou ler o 25 agora. E aquele que examina o coração sabe a intenção do Espírito. Ele, segundo Deus, intercede pelos santos. Eu creio na palavra, meu amado. Aquele que examina o coração sabe o que precisa. Aquele que examina o coração sabe que o Espírito Santo quer fazer no nosso coração mudança, transformações. Algo sobrenatural vai acontecer, mas para isso eu tenho que temer e guardar a palavra de Deus, porque ela é fiel. Então, quando nós examinamos o coração e dizemos, realmente, nós estamos buscando a Deus, estamos jejuando, regocijamos no Senhor, Ele faz morada e o Espírito Santo resplandece a glória de Deus. A última pergunta para terminarmos é como se preparar? O apóstolo Paulo vai nos dizer em Efésios 6, capítulo 18, vai dizer: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo o tempo. Então, em todo o tempo nós tem que estar em constante oração. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, mas mesmo assim, ele não foi, como posso dizer, isento de ser jogado na cova dos leões, porque tinha um propósito para ele ali dentro daquela cova dos leões. Exatamente. O apóstolo Paulo, ele também não ficou isento, né? Outrora ele era perseguidor do povo de Deus. Depois ele se tornou perseguido, né? Pelos seus próprios erros, né? E os discípulos também de Jesus, eles já tinham também um chamado, mas também não ficaram isentos. Hoje o povo de Deus, eu vejo assim que o povo de Deus que não querem mais ficar isentos disso. Querem ficar isentos disso, desculpa a palavra. Querem ficar isentos. Eu não quero ser perseguido. Eu não quero ser caluniado. Eu não quero ser injustiçado. Mas a palavra de Deus nos diz que neste mundo nós teremos aflições. E tem de bom ânimo, que Jesus venceu. A Bíblia não diz que nós vamos vencer. Mas só pelo fato de que Jesus falou assim, aleluia, glória a Deus, que ele venceu, e ele já está lançando a palavra profética para nós. Você também vai vencer, né? Exatamente. Você também vai conseguir. Aí a gente olha assim para um cenário onde tem derrota, tem miséria, tem a palavra, assim, me desculpa a palavra, desgraça, um ambiente familiar que é 24 horas palavrão, baixo calão, xingamentos, né? Então, aí Deus pega aquela pessoa onde ninguém dá nada para ela, Deus levanta ela, primeiro Deus quebra o vaso, amassa o barro, como ele vai falar em Jeremias, né? E descer na olaria do Senhor. E ali eu acho interessante quando Jeremias, ele está ali, Deus está mostrando para ele está moldando Jeremias. Porque nós sabemos que Jeremias, ele é considerado como um profeta chorão. Mas ali Deus, ele tinha um propósito, ele também não ficou isento daquilo. Exatamente. Né? O profeta Ezequiel também não ficou isento de ser jogado no vale de ossos secos. Então, ninguém está isento. Eu vejo muitos cristãos falando assim, eu quero ficar isento disso, eu quero ficar isento de perseguição. É muito forte. Eu quero ficar isento de coisas, mas não é assim, não é assim. É só você ler o versículo 9 aí. 9. Tiago, capítulo 9. 4, versículo 9. Que vai dizer assim: senti as vossas misérias e lamentai e chorai.
converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Então, isso significa o quê? Eu tenho que resistir às minhas paixões. Que eu tenho que resistir às minhas paixões, às minhas fraquezas. Eu tenho que resistir, chorar, buscar a Deus e reconhecer que é só Ele que podemos fazer. Resistir às paixões, resistir às ofensas, os impedimentos. Resistir o quê? As coisas que vêm para nos tirar da presença do Senhor. Então nós vai chorar, vai vir impedimento. Mas se você consagrar a sua vida a Deus, Ele entrará e mudará a história. Ele mudará a história. Porque Ele é fiel. Ele entra com o poder de restaurar e colocar o inimigo para correr. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que crê no Senhor será como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então não vai ser o inimigo, não vai ser ninguém, não vai ser demônio nenhum que vai fazer você correr. Pelo contrário, a palavra do Senhor tem poder para colocar Satanás para correr em nome de Jesus. Amém. Então, fique com essa breve palavra. Eu creio que essa palavra entrou no coração de muitos daqueles que estão assistindo. E eu quero falar para os irmãos que sexta-feira haverá culto. Culto de libertação está sendo uma bênção em nome do Senhor Jesus. Sábado haverá culto com os demais departamentos em nome do Senhor Jesus. E domingo, culto da família que começa às 18 horas. Nós estamos localizados ali na Rua do Campinho 47A, no bairro Recanto Verde do Sol, Zona Leste de São Paulo. Tem vários meios de acesso. Terminal São Mateus, aí tem uma perua que sai de lá e passa bem na rua ali, só descer um escadão, já estamos ali localizados. Mas venha cooperar conosco, aquele que não tem ministério, aquele que nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos para pregar a verdadeira palavra. Da mesma forma que outrora eu fui liberta, aleluia, glória a Deus, de um terreiro, você também pode ser liberto desse mundo mentiroso, esse mundo caluniador, esse mundo mentiroso, em nome do Senhor Jesus. Amém? E aquele que puder nos fortalecer, dá um like, dá um joinha, siga nós lá e dá um apoio para nós em nome de Jesus. Amém? Fica na paz de Jesus. Amém. Tchau.